A todos os jogos, né? Primeiro, boa noite para você, Denilson, Rizek, Eric, Aline, Felipe, todo mundo que está em casa aqui acompanhando o fechamento. A nossa equipe sempre muito atenta durante os jogos, né? Separa alguns lances didáticos para a gente comentar. Mas eu acho que o que é importante a gente debater aqui, Rizek, Denilson, amigos, é uma mudança que a gente está sempre atualizando, né? As instruções, né? Uma mudança que tem em relação ao trabalho do VAR e que tem surgido muitas vezes a expectativa durante o jogo de uma possível mudança de decisão de campo de jogo, mas não necessariamente quando o VAR chamar para a revisão vai ter a mudança. Ele está chamando porque ele entendeu que houve um erro. Normalmente a chamada é para que o árbitro de campo decida, e essa é uma nova instrução, que eles passaram essa semana treinando no Rio de Janeiro, estão tentando implementar isso com o campeonato em andamento, tem causado algumas divergências, e ontem do jogo do Inter, acho que foi a principal delas, o Wagner Riway teve uma interpretação de falta na ação do Aguirre, mas não foi incisivo ali na comunicação com o Braulio, que acabou mantendo a decisão de campo de forma equivocada, mas nós veremos durante esse campeonato muitas chamadas ao monitor para que o árbitro analise alguma coisa que tenha passado despercebido no campo de jogo. Eu, particularmente, acho ruim, porque isso quebra a dinâmica do jogo. Uma das preocupações que o IFAB tinha quando implantou o VAR era a preocupação era que se o VAR quebraria a dinâmica do jogo, parando muitas vezes para revisões que não eram consideradas como um erro claro. A comissão pensa diferente, está orientando de maneira diferente, e nesse campeonato acho que é até uma mudança de cultura, porque normalmente quando o árbitro é chamado, ele já vai sugestionado a uma mudança de decisão, porque a ideia do VAR é chamar para corrigir um erro grave, e a possibilidade de mudança é muito grande. Mas nesse campeonato a gente vai ver muitas decisões assim, que o árbitro vai lá apenas para avaliar alguma situação que ele não tenha percebido no campo de jogo, e para isso eu acho que o VAR ele tem que ter a capacidade de identificar o que é um erro claro para poder fazer a chamada. Mas você me diz uma coisa, estou enganado ou teve um erro claro hoje para o qual o VAR não chamou? Na minha avaliação, teve sim um erro claro, que é o pedido de pênalti do São Paulo. A gente tem a imagem, né? A gente vai rodar no momento que o Matheus Alves ele tem a bola dominada, tem a saída do Gabriel Brazão. Em campo, o Wilton cita que o toque é na bola, mas reparem no detalhe, que é o detalhe que o VAR tem, que o árbitro não tem no campo de jogo, que o impacto é claramente primeiro no joelho do atacante do São Paulo, olha só, depois, só depois ele trava a bola. Se a gente puder parar até um pouquinho antes, na hora do primeiro impacto, porque o Gabriel, olha só como ele levanta a bola, e repare um pouquinho antes como ele já trava, pega primeiro o joelho, claramente, do Matheus Alves, e só depois, na sequência, é que ele trava a bola. Isso, para mim, a maneira como ele sai com o pé levantado acima da bola, é sim, de maneira causando risco para o adversário. E, para mim, o pênalti foi muito claro e deveria ter sido. Alguém aqui discorda do PC? Alguém acha que isso aí não é um pênalti? Eu acho que isso é. Eu tenho certeza que isso é pênalti, vendo nas imagens. Eu não sei se vão passar ou não também, mas o VAR também não chamou no jogo do Fluminense, né? E teve um pênalti claro, ao meu modo de pensar também no Arias. E o VAR também não chamou, mostra. Vai falar disso. Mas esse aí, alguém discorda que foi pênalti? Foi pênalti claro. Então, assim, é difícil entender porque o VAR não chamou, né? Até ser, né, nessa imagem é muito claro, se a gente puder voltar um pouquinho na hora do impacto, ele sai com a perna levantada, ele pega claramente primeiro o joelho do Matheus Alves e só depois, na sequência, é que ele Vamos ver a justificativa? Meu Deus, eu tenho medo disso aí. O tal do áudio, né? Nossa, eu tenho medo disso aí, irmão do céu. Então, a gente vai fazer não sei se a gente consegue, um react. Você ouvindo as suas reações ao áudio do VAR. O tal do áudio Topa? Não sei se o Ki, o nosso diretor de TV, vai conseguir fazer essa arte aqui. Mas eu fiquei curioso. Então, vamos ver a reação do Denilson ao áudio do VAR, explicando por que isso aí não é pênalti, segundo os sábios lá do VAR. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, roda, por favor. Roda o áudio. Jesus, vamos ver. Ataque! Pode jogar! Ataque! Bola. Limpo, bola! Limpo! Tem a diagonal, tá? Joga. Pode ser. Dá. Vem no meio. Ponta! Falta! O goleiro para claramente a bola, tá? Ó, ok. Claramente ele para a bola, lance tá limpo de área, tá? Vamos jogar! Vamos cair da área! Vamos jogar! Atenção, estamos chute ele por trás, tá? Perfeito, Braga. Ele falou. Ah, gente.
Olha o bola. Ô, ele falou limpo bola, pelo amor de Deus, meu. Pelo amor de Deus. Bola, cara. PC, ajuda nós, PC. Você quer voltar, não, PC? Melhor não, né, pai? Tá bem assim, né? Tá gostosinho, né, pai? Tá gostosinho, né? Tá bom. Ar-condicionado. Tá gostosinho. Ar-condicionado, Mas olha debater só, os lances. Mas eu pergunto, sério, eu pergunto. Não foi testado que ex-jogadores, por exemplo, possam estar no VAR, né? Só árbitros vão pro VAR. Será que não é o caso de dar uma variada também, PC? A Premier League está com um projeto em andamento, que é a formação de ex-jogadores que estão participando, fazendo um trabalho na escola de árbitros da Premier League, já estão atuando, e até vi uma entrevista muito interessante de um ex-jogador dizendo da dificuldade, né, da visão que ele tinha quando jogava e agora, na prática, os desafios que ele está enfrentando atuando como árbitro. Eles estão inicialmente trabalhando nas categorias de base, em partidas da 4ª divisão, e é um projeto que está em andamento lá, que eles querem avaliar no futuro qual é o impacto, a diferença, porque, claro que facilita, né, o fato de você ter jogado futebol, facilita ali do entendimento do jogo, mas para apitar futebol requer também outras habilidades, né, outros pilares que a FIFA trabalha de concentração, de tomada de decisão, capacidade de liderança. Tem uma série de outros Mas eu acabei saindo aqui, acabei abrindo demais o leque. Mas essa visão o que vocês acharam? Uma curiosidade, o que vocês acharam do áudio? Tô brigando com a imagem? Pra mim, tô brigando com a imagem, cara. Tô brigando de novo, tô brigando com a imagem, cara. Como assim? Só bola? Como assim limpo, cara? A imagem é muito clara. Eu acho que nesses casos a comissão tinha que chamar os árbitros que estavam no VAR e falar, vem cá, o que te levou a ver a imagem desse jeito? Qual foi a percepção que você teve dessa imagem para tomar essa decisão? Isso. Pô, não é muito claro, cara. Você vê a trava da chuteira do Matheus, pô. Chegando no joelho, é muito claro, cara. E eu acho que isso tinha que ser passado depois para a opinião pública. Olha isso. O árbitro que estava no VAR, o Eric, viu o lance assim, por isso que ele recomendou que o lance seguisse adiante. Porque precisa ter uma explicação lógica para isso, objetiva. Eu vi isso aqui, Rizek. Pronto. E o pênalti marcado a favor do... Só em relação a isso, esse ano a comissão de arbitragem tem o comitê de consultores especialistas que tem feito... Com grandes nomes e tal, né? Exatamente, o Nestor Pizzana, o Sandro Ricci e o Rizzoli, o árbitro italiano, eles estão fazendo o relatório, o parecer das jogadas, esses relatórios estão sendo divulgados, mas sempre com uma nota também da comissão de arbitragem. E eu até acho que deveria vir um parecer só dos especialistas, separadamente da nota da comissão, para a gente entender de que maneira que o comitê viu a jogada, porque sempre vem ali uma nota da comissão de arbitragem, muitas vezes deixando não deixando muito claro se o árbitro errou ou acertou. PC, uma pergunta, tem uma jogada como essa, cartão amarelo ou vermelho? Para mim, amarelo. Eu acho que assim, ele está no campo da temeridade, eu não vejo assim com a força excessiva, né, causando risco à integridade do jogador. Acho que ele tem a proximidade da bola, ele levanta um pouco o pé, bem no limite, mas eu concordo que seria para amarelo. 2 vermelhos. 2 vermelhos. Sabe? É interessante o comentário, Felipe, porque assim, os árbitros, obviamente, são as características dos jogadores, né? Mas a gente essa para mim é a melhor imagem. Essa imagem é muito Essa é a boa, imagem né? definitiva. Ele pega claramente no joelho. Essa é a imagem definitiva. Mas os árbitros estudam sim as características dos jogadores. Direto no joelho, cara. Mas tem que, por favor, né? Não pode entrar premeditado para depois o pé vai segurar a bola. Ele vai primeiro no joelho lá, e depois a que bola. é isso. Muito pênalti. E o pênalti marcado a favor do Santos, PC? Estava até acompanhando o debate de vocês, né, a respeito da posição do braço, né? Tem a disputa do Enzo Dias com o Léo Godoy. A gente vai rodar a imagem aí. E a regra diz que quando o jogador está nesse tipo de ação, com o braço muito aberto, muito estendido, ele está correndo o risco da bola bater no braço dele, né? Aí o árbitro tem que avaliar, de acordo com a regra, se o jogador está levando em conta se é posição que pode ser justificada ou não. Cada vez mais, o jogador tem que ter o cuidado na hora de disputar a bola. Você vê que tem um primeiro braço que está até aqui na disputa, mas o braço esquerdo realmente está bem aberto, está com o braço bem ampliado.
E com esse risco. Mas sabe por que essa regra é ruim? Cara, isso Porque aí pra gente é eu regra, acho mas sabe por que a absurdo. regra é ruim? Eu absurdo. desafio alguém aqui a pular com o braço colado ao Não dá, É impossível. assim, Essa é a grande é discussão. contra o movimento humano. lance do Ninguém Palmeiras consegue foi igual pular. hoje. E todos, Do nada, todos não os dá. jogos, assim, que é impossível você subir sem você usar o Impossível. braço aqui. Em não qualquer tem como. esporte você aprende a ganhar impulsão assim, ninguém pula assim. Não tem como. Não, e sabe o que é pior? Tem que ser revisto isso. O jogador do São Paulo não Quer teve tentar pular de benefício braço nenhum fechado? com isso, lance, Quer tentar né? pular? Esse que é o problema. O cara não vai pular desse jeito, né, irmão? Nem tem como. Boneco de totó, pô. Aqui, ó. Não tem como. Não dá, não Não existe tem a como. possibilidade. E o jogador do São Paulo não teve benefício nisso. Ele não usou a mão para parar a jogada, para impedir o ataque do Santos. Ele só disputou a bola. Então, assim, movimento na de verdade, subir. eu acho que a posição do ex-jogador eu sugeri no VAR, mas que eu ser acho que junto na elaboração da regra do ele é mais IFAB. útil ainda, para explicar, ó, isso aqui vocês estão colocando que não pode, mas é humanamente impossível. Porque muitas vezes o que a regra está considerando de posição antinatural é a posição É a natural. posição mais natural possível pro de alguém que jogador tá saltando. Poder disputar. Né? E aí, sim, teria um impacto muito grande na questão da elaboração das regras, sim, a presença Os jogadores de quem joga, deles, de quem disputa, de quem Os caras age no campo. já estão indo na marcação dentro da área, por exemplo, já jogando os braços para trás. Exatamente. Né? A gente é de uma época, a gente Mas não aí fazia nem isso. Né? A precisa, gente desculpa, nem se precisa ser posicionava lá, jogador né? pra entender que Exato. isso é humanamente... Não, tenta em casa, pular com o braço, É você impossível. cai. Não, você consegue Não pular, precisa ser você não vai jogador. chegar nessa Claro, altura. você pula isso aqui. Pula isso aqui. E não vai disputar o futebol. Era jogo uma de brincadeira, contato, era cara. uma brincadeira na quermesse, né? Pulava o saco aqui, você ia pulando, né? Aí sim, né? Você não precisa mexer os braços, né, Zé? Agora aí não esquece, né, pai? Não, tô demais hoje, hein? O Renato... Tá solto, tá Não, solto. tô Acho igual- que foi o jogo tô que você igual ganhou do hoje, né? Rizek no tênis te deixou Calma. solto. Conta quanto eu tava o jogo quando eu desisti do jogo. Eu desisti, velho. Não aguentei fisicamente. Não, Acho que foi isso, a vitória sobre o Rizek tá deixou feliz, solto, não, ele tá hein? feliz. Deixa ele feliz, eu gosto dele feliz, assim. Eu não aguentei, o homem corre muito. É, ele não aguentava. Vamos falar voltar, de futebol. vamos voltar. Porque na regra da TP eu ganhei o jogo. Ganhou mesmo. O Renato falou o seguinte, técnico do Fluminense, pro lance